Olá meninos, espero que estejam todos bem e prontos para mais um vídeo da disciplina de Física. Neste vídeo nós vamos falar sobre Física Nuclear. A física nuclear é definida como sendo uma parte da física que estuda as interações que ocorrem ao nível dos núcleos atômicos e das partículas elementares. Então, para nós compreendermos muito bem o estudo da física nuclear, é importante definirmos alguns conceitos extremamente importantes na sua análise. Um dos elementos que nós precisamos recordar neste vídeo é o átomo. Quando se fala de um átomo, sempre devemos lembrar que o átomo é constituído basicamente por três elementos principais. Os eletrões, que são elementos com cargas negativas, e estes encontram-se em volta do núcleo. Dentro do núcleo nós temos elementos com cargas positivas, que nós chamamos de prótons, ou simplesmente próton. E esses elementos, tal como já tinha dito, são elementos caracterizados por possuir uma carga positiva. E temos os nêutrons. Os nêutrons são elementos ou partículas que não possuem nenhuma carga, negativa nem positiva. São elementos sem carga. Então, para além deste conceito de cargas elétricas positivas, negativas e elementos sem cargas, é importante conhecermos um outro termo para análise e para compreensão das unidades subsequentes relacionadas à física nuclear. O segundo termo que nós vamos estudar aqui é o nuclídeo. O nuclídeo é definido como sendo um termo que vai representar o núcleo de qualquer elemento químico. Então, simbolicamente, o nuclídeo é definido como sendo X, que é um elemento químico qualquer, e dentro deste elemento químico encontramos a letra A. A letra A representa o número de massa deste elemento e a letra Z representa o número atômico deste elemento. Para além desta representação, nós podemos encontrar uma outra representação para o nuclídeo, como sendo o número de massa aparecendo na parte superior como expoente, e na base teremos o número atômico. Lembrando que o A é o número de massa e o Z é o número atômico. O número atômico para um elemento cujo átomo é neutro ou cujos átomos são neutros, sempre teremos esta igualdade, ou seja, o número atômico será igual ao número de prótons, que por sua vez será igual ao número de eletrões. Então, basicamente, esta igualdade só é verificada se o átomo for neutro. Então, se o átomo for neutro, teremos o número atômico igual ao número de prótons, que por sua vez será igual ao número de eletrões. Em qualquer circunstância, a soma do número atômico com o número de nêutrons deste átomo será igual ao número de massa. N, tal como já tínhamos avançado no início, é o número de nêutrons. Então, se nós somarmos o número atômico, o número de massa, o número atômico de um elemento químico com o número de nêutrons desse mesmo elemento químico, o resultado que nós vamos obter é o número de massa. Então, desta forma, vamos poder determinar o número de massa de um determinado elemento químico a partir do número de nêutrons e o número atômico. Vamos para um exemplo em que nos é dado o seguinte elemento químico. Neste exemplo, nos é dado o bismuto, cujo número de massa, que é o número que fica aqui em cima, é 209, e o número atômico, que é o número que se encontra aqui embaixo, é 83. Neste exemplo, pede-nos para determinar o número de prótons, o número de eletrões e o número de nêutrons. Então, na resolução do nosso exercício, nós vamos assumir que o bismuto contém átomos neutros. Então, se contém átomos neutros, significa que o número de prótons será exatamente igual ao número de eletrões, tal como já tínhamos avançado na explicação anterior. Então, sendo assim, para a resolução da linha A, nós vamos assumir que o número de prótons é exatamente igual ao número de eletrões, que por sua vez será igual ao número atômico. Então, se esses elementos são iguais e o número atômico já é conhecido no exercício, então teremos 83.
83. O que quer dizer que o número de prótons é igual ao número de eletrões e é, por sua vez, igual ao número atômico. Uma vez que o número atômico deste elemento é 83, então podemos assumir que o número de prótons também será igual a 83. Passamos agora para a linha B, em que nos pedem para determinar o número de nêutrons. Então, nós já podemos extrair os dados do nosso exercício, em que conhecemos o número de massa, que será igual a 209, e conhecemos também o número atômico. O número atômico deste exercício é 83, tal como já tínhamos escrito na linha A. Então, o número atômico será igual a 83. E o exercício pede-nos para determinar o número de nêutrons. Então, para determinarmos o número de nêutrons, nós vamos usar a equação que nós aprendemos há pouco tempo, que nos diz que o número de massa é igual, o número de massa segundo esta equação é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, nós vamos isolar aqui nesta expressão o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons será igual ao número de massa menos o número atômico. Então, substituindo agora nesta expressão, N será igual ao número de massa, que é 209, menos o número atômico. O número atômico é 83. Então, isto será igual a 123. Então, desta forma, teremos encontrado o número 126. Desculpe. Então, desta forma, teremos encontrado o número de nêutrons para este átomo. Espero que tenham percebido muito bem este nosso exemplo simples e até o próximo vídeo. Passem bem.